Uhul! Viva maravilhosa! Gente, quero agradecer essa mulher, essa amiga querida, Iris, desse canal poderoso, Empodere Suas Negas. Sei nem o que dizer, já fico toda arrepiada só de chegar perto dessa mulher. Porque é muita potência, é muito conhecimento, é muito investimento aqui para compartilhar um conhecimento assim que nos empodera de fato, que é o nome do canal dela, né? Empodere Suas Negas. Então, admiro demais a Iris. Contar um pouquinho, assim, contextualizar como é que a gente se conheceu. A Iris, nós nos conhecemos na formação como coach da Paula Abreu, Coach Escolha Sua Vida. Nós fizemos essa formação, né? Nós somos coaches Escolha Sua Vida. Estou aqui até com a minha canequinha. E durante a formação, a Paula fez um projeto chamado Pretas Potências e a gente começou a se movimentar, todas as mulheres pretas que estavam lá. E aí foi aí que eu conheci Iris, né? A gente começou a bater papo, começou a conversar ali. E a partir dali foi surgindo uma amizade, a gente foi se aproximando. Depois do processo de formação, naquele momento que a gente estava se formando nesse método, né? Rolou uma ideia de fazer troca de coach. Então a Iris foi minha coach. E aí, cara, eu comecei a entender o que é essa mulher. Como ela, além do processo de coach, tudo que ela já trazia, todo o conhecimento que ela já trazia de alta performance e de outros mecanismos de autoconhecimento. Foi começando a entender o quanto Iris é estudiosa, de fato, desse assunto, o quanto ela é conhecedora, o quanto ela é pesquisadora disso. E é isso, hoje a gente está aqui com essa potência. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito bom te receber aqui. Mas eu queria agradecer porque esse momento, eu sei que é um momento super especial para você, já que é parte aí de um novo processo, de um novo caminhar. A gente já conversa realmente desde lá da nossa formação, a gente sempre conversou muito francamente, né, sobre as coisas da vida, sobre os nossos contextos. A gente tem jornadas profissionais, né, em espaços que a gente sabe o quanto que as estruturas tentaram amassar a gente, né? E mesmo assim a gente seguiu aí tocando e mantendo a nossa identidade e ter a oportunidade de chegar agora e você dar um novo salto, né? Dentro dessa perspectiva aí de resgate, isso me deixou muito feliz, eu fiquei muito contente. Então, assim, indo para esse lugar da potência dos nossos encontros, né? Porque aí a gente já começa já entrando de cara dentro dessa perspectiva do autoconhecimento para nós, como é importante. Esse distanciamento que a sociedade tentou impor, separando a gente, né, em lugares diferentes, tanto por nossas tonalidades, tanto por lugares de ocupação, tanto por históricos familiares. Tudo isso causa na gente uma sensação de que todas as opressões estão acontecendo só com você e que é extremamente pessoal, entendeu? Então aquilo ali não aconteceu, você não alcançou porque você não se esforçou, porque você não fez, entendeu? Você não é bom o suficiente, você não tem aquela formação que faltava, entendeu? Então é você, você. E aí quando a gente se junta, né? Que aí a gente se encontra, começa a conversar e começa a tecer sobre isso, aí você começa a ver, não... Todo mundo tá nesse barco furado. Então, e aí aquilo vai juntando a gente e vai colocando novos olhares, novas projeções e aquilo ali vai ganhando corpo. Desde o nosso encontro, né? A gente já teve aí nossas mudanças de trajetória e a gente já se revolucionou mais de uma vez e isso mostra o quanto a nossa união, né, naquele espaço foi potencializando as possibilidades que a gente tinha, né? E para mim o autoconhecimento ele é isso, ele é esse espaço de potencializar aquilo que você tem, tá guardado por qualquer que seja o motivo, tá oprimido, tá apertadinho, e aí você vai quebrando as casquinhas em volta e vai começando a revelar isso, né? Então é por isso que eu pesquiso, por isso que eu estudo autoconhecimento de todos os lugares, de todos os cantos, e agora especialmente meu coração tá batendo no Antigo Egito, tá praticamente debaixo de uma pirâmide. Não, ela já começa quebrando tudo, né? Já falou um monte de coisa aqui interessante, minha cabeça aqui já fervendo para comentar algumas coisas, né? Porque esse aspecto que você traz, Iris, de que a gente fica num lugar de achar que nossos problemas são individuais, que são, ou que são somente individuais. É lógico que tem aspectos da nossa história individual que nos moldam, mas a gente fica só nesse lugar de se ver
desindividual, com excesso de crítica, né? Aquele hipercrítico lá na cabeça, aquelas coisas, achando que as coisas às vezes não estão saindo de uma certa maneira, porque eu estou errando, porque eu não estou fazendo o suficiente. E quando acontece um encontro de mulheres pretas, a gente, caraca, você também passa por isso, você também é assim e tal. E aí, a virada que você colocou aí, que tem aquela potência que está lá dentro, que às vezes precisa só uma chavinha, quando acontece esse encontro, a gente encontra esse lugar de partilha, esse lugar de pertencimento, essa chave é virada e a gente vai ser o que a gente veio para ser, né? A gente vai expandir. E foi justamente isso que aconteceu na minha mentoria. Era uma mentoria, o meu perfil, né, era um perfil voltado para enfermeiras. Eu sou enfermeira, fiz toda uma trajetória na enfermagem, agradeço muito a tudo que eu conquistei na minha profissão. Então, eu tinha um perfil voltado para a mentoria de carreira para enfermeiras. Eu conquistei um lugar na enfermagem que não é muito comum. E aí eu senti esse chamado, essa vontade de compartilhar isso. Quando eu monto o primeiro grupo de mentoria, o que aconteceu? Só mulher preta. E aí, o que aconteceu com a mentoria? A gente foi para esse lugar de discutir o que nos aproxima, o que a gente passa no ambiente de trabalho. Peraí, comigo também é assim. E de tecer, como você falou, né, Iris, de construir saberes de resistência, estratégias. Então, a gente foi para um lugar de pegar o autoconhecimento, hackear ali o que tem de autoconhecimento, juntando com pensadoras negras e tudo mais, e construindo um novo caminhar. E, nossa, foi tanta potência, tanta coisa. É mulher que foi fazer doutorado, que nem estava pensando nisso e já passou no doutorado, já está lá querendo abrir linha de pesquisa, mil coisas acontecendo. Então, é um processo muito, muito bonito. E aí, eu queria que você começasse falando, já para a gente seguir nessa linha aí, por que o Empodere Suas Negras? Conta um pouco, por que Empodere, né? Conta um pouco aí do seu perfil, como é que surgiu esse canal e por que esse nome, por que falar de empoderamento? Sim, sim, sim. Esse momento de surgimento do canal, ele foi dentro de um processo de autoconhecimento também. Então, assim, eu comecei em dezembro de 2018, mas eu já tinha recebido a mensagem, porque é um canal com muita intuição que não está aqui nesta matéria maravilhosa, entendeu? Então, ele é bastante guiado por tudo aquilo que me move. Então, se me move, vai estar no canal. E essa é a minha régua para a vida, né? Se me move, eu vou colocar para frente, porque aquilo ali é onde está a minha energia. Então, não adianta eu querer otimizar com outros parâmetros que são alheios a mim, né? Sim. É isso. É isso. É Porque isso, não né? adianta. Não adianta Brigar junto, ali né? com a situação. Não adianta a gente falar assim, não, é por aqui, porque aqui tá o não sei o quê, aqui é o nicho do REC, do não sei o quê. Meu amigo, sinto muito. Se funciona para você, se joga. Para mim não funciona, né? Eu sou movida por amor, por paixão, por vontade de mudar as coisas. Então, se isso não tá dentro desse caldo, eu vou largar para lá e eu não vou seguir. Então, eu recebi isso dentro de um processo de autoconhecimento, assim, que era importante eu abrir esse espaço, porque desde 2015, 2014, 2015, eu comecei a fazer muitas revoluções na minha vida em termos de processos de cura, processos de autoconhecimento, retornar para minha espiritualidade, para minha conexão, que é o que me sustenta, né? E aí nisso eu fui me jogando em tudo que aparecesse na minha frente. Se fazia sentido, meu amigo, eu me jogava. Eu não tinha restrições financeiras, então assim, para mim tanto faz. Então vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E eu concluía todos os processos. Não é aquela pessoa do compra e não faz, né? Então assim, compra e faz, compra e faz, compra e faz, faz. E eu A começava pesquisadora aí. A exatamente. pesquisadora. Aí eu já ia fazendo aquela notinha, né? Porque eu tenho cadernos e mais cadernos e mais cadernos de todos esses processos. Então, assim, eu comecei a juntar muitas coisas. E aí as chaves começavam a virar de quando você ia conversar com alguém que você trazia 3 ou 4 informações de lugares diferentes, a pessoa já ficava. De onde você tirou isso? Eu falei, não, é que eu fiz um curso de não sei o quê, e um outro de não sei o quê, e um outro de não sei o quê, e essas questões foram levantadas. E aí a pessoa vai fazer. Como? Quem? Me dá, eu quero saber disso. E aí eu começava a estimular isso nas pessoas. E aí eu percebi, gente,
Acho que eu preciso começar a falar disso. E aí, nesse lugar, né, eu fui empurrando com a barriga, falando, agora não, agora não. Aí até que chegou uma hora que eu tomei uma chamada, aí falou assim, então, fofinha, agora você vai fazer isso, tá bom? Isso foi em dezembro do ano passado. Eu estava voltando da LSA 2018 e foi um processo muito intenso naquele final de ano. E aí, dia 12, eu resolvi abrir para compartilhar a realidade de uma pessoa preta que está dentro do mundo do autoconhecimento, que se vê não representada em muitas dessas ferramentas, que escuta coisas que você fala assim, meu amigo, tu nunca andou numa quebrada para falar um negócio desse, né? Você nunca nem tirou o pullover, né? Você nunca nem tirou o casaquinho. Você não tem ideia do que você está falando, companheiro. Que é isso? Não adianta você vir me falar que você fez a certificação com os Brubbles Rocks, lá dos Brubbles Rocks, entendeu? Não adianta que você não está falando comigo. E aí eu sabia que aquela hora que ele não estava falando comigo, ele não estava falando com 56% da população. Então, assim, Exatamente. eu falei, achei o que eu posso fazer. Eu posso pegar essas sandices que eles falaram aí e começar a remodelar. E assim, Jaque, a minha intenção em tudo isso sempre foi aprender mais. Porque eu acho que a autoaperfeiçoamento é uma ferramenta que joga a gente para lugares inimagináveis, abre um mundo de possibilidades, né? E eu tive esse prazer de ser conduzida numa família de mulheres que acreditavam muito no poder do estudo, muito. Já tipo assim, deixa ela estudar, não mexe com ela, não faz isso. E me isolava nesse lugar de tipo, vai estudar, garota, vai fazer tuas coisas. Entendeu? Então, assim, eu tive essa oportunidade. Eu sei que isso não é garantido para muitas pessoas, eu sei que isso não é valorizado em alguns lugares por questões de contexto, por questões de opressão, por todas as questões que atravessam a gente. Mas eu tive essa possibilidade, então eu aproveitei ela ao máximo. E nesse lugar de estar tecendo e aprendendo, eu acabei acumulando todas essas ferramentas e percebendo que tinha um espaço aí que não tinha minha voz e que eu podia colocar ela no mundo. E assim que o Empodere surge com esse lugar. E ele foi mudando comigo, né? Eu começo achando que eu sabia muita coisa, e aí eu começo a perceber que faltam tanto de outras coisas para eu saber, e aí eu entro abrindo as caixinhas da minha espiritualidade, abrindo as caixinhas das minhas origens, e eu vou indo cada vez mais profundamente para dentro do espaço de onde a gente vai falar de África, de onde a gente vai falar das origens em Kemet, de onde a gente vai falar de Kush, onde a gente vai falar de todas essas coisas que movimentam a gente vai falar de também as origens do movimento panafricanista, a gente vai falar do que eles conversam, o que dialoga, o que não dialoga, e isso é isso que eu hoje que me move dentro do Empodere, e essa possibilidade. Nossa, que mundo de coisas, né, Iris? Muito bacana ver seu movimento, o quanto da sua história também, o quanto do que você aprendeu com as suas mais velhas, né, com as mulheres da sua família, dessa valorização do estudo, e o que isso modificou na sua vida, esse seu desejo, essa sua busca de compartilhar isso com outras pessoas, né? E aí eu acompanhei, tenho acompanhado, porque eu acompanho você diariamente, e tenho acompanhado esses movimentos, essas mudanças que você tem feito no canal, né? Queria que você começasse a falar um pouquinho mais. Você trouxe aí nessa sua fala que muitas dessas referências que a gente tem de autoconhecimento são referências brancas, né? São de autores brancos que têm uma perspectiva da realidade, mas que deixa de fora inúmeras outras perspectivas. E dentro de um cenário como o nosso país, no cenário Brasil, como você falou, deixa de fora 56% da população, porque não incorpora ali saberes que são saberes potentes, ancestrais, cheios de riqueza, que poderiam ser incorporados justamente porque não conhece. E aí fica uma verdade parcial, né? Então, eu queria que você falasse assim um pouquinho quais são os efeitos da gente crescer num ambiente sem referências positivas negras, né? Num ambiente que só tem uma única perspectiva, um único cenário, né? E se isso apareceu nesse seu processo de mudança, se você foi aprofundando seu entendimento disso para fazer esse caminho de volta para casa. Existe algo que você não está vendo, mas você não sabe onde exatamente está isso, né? Você fica assim, gente, mas essa história não está bem contada. E hoje, particularmente hoje, pensando nisso, eu estava assim, tentando me lembrar das minhas aulas de história, porque é aí que o bagulho ficava doido, né? Aí nas aulas de história
eu lembro nitidamente do meu professor falando algo do tipo. E os índios não deram muito certo no processo de escravização porque eles eram muito ariscos. Já os negros eram dóceis e aí foram de fácil escravização no seu processo. E eu lembro que eu ouvia isso e eu falava: alguém era dócil tomando chibatada? E eu ficava assim, gente, tem alguma coisa nessa história que não faz sentido. Mas aí você assimilava para você que a sua história começava, na verdade, quando ela foi interrompida. Sim, Ela começava naquele ponto, e aí é uma coisa assim, que você olha e fala, mas só existe isso? Não, antes a gente estava fazendo o quê? E aí você se perde, porque uma árvore que não tem as suas raízes firmes, ela não consegue produzir bons frutos. Ela não sustenta o seu próprio peso. Então, assim, não saber o que acontece, o que aconteceu com a gente antes, não ter esse conhecimento da nossa origem, saber só um micro pedaço embranquecido da história, porque eles chegaram ao ponto maravilhoso de modificarem a cor das estátuas para que elas sim. fossem perdessem a tonalidade do nosso tom de pele, quebrar narizes para que Quebrar eles nariz, né? conseguissem. Isso é muito, é uma engrenagem perversa, entendeu? Trocar nome, criar Hermes Trismegisto, quando na verdade era Terrute, era o grande mestre que superou corpo, mente e espírito. E daí que veio os 3 vezes mestre Trismegisto, vem disso. É uma Sim. outra coisa, não tem nada a ver com isso. Aí você cria, porque ele tem que ser branco. E como ele não era branco, então deixa eu criar uma coisa. Então, a gente está sempre só sabendo uma parte da história, e aí você vai criando essa insatisfação dentro de você, porque você sabe que aquilo não é verdade. E aí a sua vibração, que reconhece o que acontece no mundo, não se encontra nesses espaços. E a gente Sim. fica colidindo com aquilo. E nós somos seres energéticos, entendeu? Nós somos seres vibracionais. Então a gente sabe que não está certo. Alguma coisa em você sabe que não é aquilo. E a gente não sabe de onde vem essa raiva, e você não sabe de onde está vindo esse desconforto, e você não sabe por que você tem sempre uma pulga atrás da orelha, você não entende por que você não confia naquela pessoa, você não entende. Mas tudo é explicado. Quando você começa a perceber quem que você é, o que que você faz e onde está a sua história realmente. E aí você começa a deslocar o seu olhar. Aí no momento que você acha o ponto certo, meu amigo, aí o mundo acabou. Aí acabou, entendeu? Aí ninguém segura. Quem pode tentar, entendeu? Pode vir tentar aí, falar um monte de merda aí, falar de pele de oncinha, pode falar o que quiser. Não tem como segurar ninguém, não há barreiras. E esse lugar que eu gosto de fomentar em tudo. Não, muito interessante, assim, dois aspectos, esse desse incômodo, né, de você faz, você busca um caminho, que é o único caminho que foi dito como um caminho de potência, e de repente você está incomodado, eu que falo aqui para lideranças, né, eu que estou nessa posição de direção, que busquei estudar, mestrado, doutorado, fui para academia, sempre referências brancas, sempre só uma parte da história, sempre coisas ali roubadas muitas vezes, né? Estudei filosofia, só uma filosofia grega, só um único conhecimento, só e que a gente sabe que grande parte dessa filosofia também ela foi roubada do Egito, né? E foi reapresentada, digamos assim, com Sim. outro olhar. Então, e você fica com essa sensação de que sempre falta alguma coisa, de estar perdido de si. E aí é isso que você falou mesmo, né, Iris? Essa falta dessa raiz, essa falta dessa história, essa história que nos foi contada quando começando no momento onde nossa história, na verdade, estava sendo apagada, né? Um momento de a distopia que tantas pessoas estão dizendo que a gente está vivendo hoje, né? Nossa grande distopia. Nossa! O coronavírus, o que é isso, né? Então, quando essa história foi interrompida e você fica sem essa raiz. E quando a gente fica sem essa raiz, sem essa referência, fica difícil projetar um futuro potente, um futuro de transformação, de mudança, né? Um futuro, de fato, que dialogue com essa riqueza que está ali desse povo que é o primeiro, né? Que construiu toda essa humanidade, né? Que é da onde vem tudo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também, Iris, assim, você começou falando aí das mudanças
no seu canal, no Empodere Suas Negras, né? Como é que você tem feito esse percurso? O que que você tem estudado? O que que você tem aprendido? Do que eu me lembro do início do canal, quando eu comecei a acompanhar, eram muitas questões de autoconhecimento, às vezes você trazia já essas discussões sobre racismo também, mas agora tem um embasamento muito maior, eu vejo, acho que é reflexo desse processo também de aprofundamento de estudos, um embasamento muito maior para falar de autoconhecimento numa perspectiva afrocentrada, né, numa perspectiva negra, dessas raízes, como é que a gente aplica o que já estava lá para a nossa vida hoje, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que que você tem feito, como é que tem sido essa trajetória aí, nesse voltar para casa, nesse caminho, e também de combinar conhecimentos que você já trazia, né, com o que você está aprendendo de novo. Me conta um pouquinho como é que está esse percurso. Olha, Jaque, é aquele momento onde a gente percebe que as referências que a gente tem não estão dando conta, né, da complexidade dos seres que nós somos, né? E aí eu começo a ver que tá faltando pecinhas nesse quebra-cabeça, me fez olhar para ver assim, não. Então, se eu só estou conhecendo uma parte dessa área, grande área que eu quero estudar e que eu gosto muito, que é o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, o que mais em outras áreas tem aí de disponível que dialogue com a minha existência? E aí eu tenho a constituição do canal que muda muito o meu círculo de influência, né? Porque quando eu crio o canal, eu crio ele com a intenção de tudo nele ser preto. Então, as pessoas que eu sigo, as coisas que eu gosto, o que eu curto, o que eu incentivo, né? As pessoas que eu gosto de repostar e recolocar as coisas. Então, isso foi movimentando e trazendo para minha rede inúmeras outras pessoas que também tinham as suas referências. E aí a gente vai conhecendo essas pessoas que estão estudando e se debruçando sobre isso há muito tempo e a gente só não conhecia, né? Então aí eu fui esse caminho de ir atrás da psicologia preta lá com o Lucas Veiga. E aí isso já foi um processo de soltar um bando de coisa dentro da cabeça. E aí eu vou para a filosofia africana com a Catícia Ribeiro. E aí isso também já começa a puxar um emaranhado de informações maravilhoso que está lá na raiz, na base do berço mesmo da nossa humanidade, que é em Kemet, que nesse eixo ali do Rio Nilo. Então, assim, as minhas referências começam a ganhar esse tom. Asa Ninjeri também, falando bastante de mulherismo africana. Essas pessoas vão abrindo essas caixinhas de possibilidades. E aí você vai começando a ver que tudo se conecta, porque eu não precisava fazer o quê? Eu não preciso negar nada do que eu fiz até agora. O que eu preciso dar o lugar certo às coisas. Então, assim, muitas vezes a gente tem a gente duela com isso, né? Tipo, vou começar a fazer uma coisa, ai meu Deus, vou fazer uma outra graduação, e essa que eu acabei de fazer, ai meu Deus, não, você não vai jogar nada no lixo, meu amor. Não é, o seu HD não tá lotado desse jeito que você tem que botar uma coisa no lixo para inserir outra. Você vai juntar as coisas, entendeu? Você não joga fora, você já fez aquilo é parte de você. Aquilo está no seu campo vibracional. Então, tudo aquilo que eu já juntei até aqui agora, eu começo a olhar e, por exemplo, coisa que, gente, muitos Brubbles, Brackles, lá dos Estados Unidos fala, e tipo, tem 30, 40 anos. Agora a gente está passando pelo mês de agosto, que é o mês do ser pai do centenário, né? Ai, meu Deus. Hoje, exatamente, momento, o 13 de agosto, em que foi feita a grande convenção, no qual foi instituído o governo provisório para o ressurgimento da África, que foi o honorável Marcos Garvey que assume e tudo mais. E aí está tendo um mês de celebração, no qual todo dia está tendo compartilhamento de informações sobre, né, a perspectiva pan-africana, sobre Marcos Garvey. E eu estou vendo as coisas que ele fala há 100 anos atrás. Isso ele que já é moderno, né? A gente tem lá de Kemet e tem as coisas modernas também. Há 100 anos ele fala coisa que esses Brubbles estão falando agora e vendendo milhares e milhares de livros. Entendeu? Ele já fala de controle mental, de força, de retidão. Ele já fala da gente se organizar, entendeu? Ele fala de o que, como estudar, o que fazer, sabe? Tudo isso.
Cadê a gente para valorizar esse tipo de coisa? E isso além de todas as outras coisas de organização do povo preto para se emancipar, né? Então, assim, como a gente é rico de referências, como a gente tem milhares de coisas, só a questão é que isso não tá para jogo para todo mundo. Mas isso é para as pessoas pretas. E eu tenho orgulho de falar isso, de que a minha linguagem, o meu material e tudo que eu faço é direcionado para as pessoas pretas. As pessoas brancas que estão lá, elas fiquem, mas entendam o seu espaço. E é isso que elas já se entenderam. Elas já se entenderam. Eu não tenho ninguém dando chilique lá, não. Não tenho, não. Já tentaram dar chilique, eu só fiz assim, ó, o seguinte. Não. Não. Aqui é tudo racializado. Se está desconfortável, talvez não seja o melhor lugar para você. Tem outras pessoas pretas que falam que querem ficar nesse espaço do letramento. Não é o meu rolê. O meu rolê é realmente potência de pessoas pretas. Eu me potencializando, eu compreendendo os espaços de potência dos outros, a gente trocando, a gente crescendo, e é nessa jornada. Então, muito do que eu estou estudando, tá? E o que está me deixando feliz, está indo muito para esse lugar, né? De resgate de tudo o que for africano e fizer sentido. E é claro que a minha vibração está puxando aquilo que faz sentido mais para mim, né? Então eu não encontrei ainda nada que eu falo, ai, credo, tudo tá tipo, ai, que lindo. Não, e como é incrível isso, né? Você começou falando que você faz tudo muito baseado na intuição e no que te move, né? E aí você cria esse canal e você vai criando um grupo de influência, vai conhecendo pessoas, vai conhecendo cursos, isso vai te movendo para um lado. E acho que essa frase que você coloca, né, Iris, que isso está me deixando feliz, eu acho que é o principal. A gente também ter essa medida, se reconectar com a gente mesmo, é um movimento de ficar feliz, né? De descobrir quanta coisa que nos foi negada na nossa história, das nossas referências, o quanto isso é um processo também de fazer a gente se sentir feliz, de achar um caminho ali. E só nesse processo de se sentir feliz, a gente já avança, né? A Juliana, eu fiz uma live com a Juliana segunda-feira, colocando que também quando incorporam as nossas referências, embranquecem as referências, omitindo muitas coisas, né? Isso que você falou, assim, é um processo colonial, né? De apropriação, de roubar, de ir lá, de explorar o conhecimento, essas palavras bem, né? Que eu até tenho evitado usar, vou explorar esse conhecimento, vou me apropriar. Então é um processo mesmo de extração e de apropriação e que não fala das referências. Você, rouba aquilo ali e se apresenta como se e fosse... fica quietinho. E o tal do Hoube como artista é uma das coisas mais antigas da história. Só tem um livro bonito, tá? Que fizeram agora. Mas o Hoube como artista, meu amor, os gregos estão fazendo, ó, os gregos aqui, ó, na cara de vocês, ó. É um nomezinho bonito para explicar o processo do colonialismo, né? A gente vai lá, rouba tudo, diz que foi nosso. E enfim, e aí a gente fica nesse lugar perdido. A Rita colocou também que esse conhecimento alimenta e estimula a potência. É isso, quando a gente se reconecta, a gente volta para casa, a gente se reconecta com esse caminho, a gente aprende sobre nossas referências, o quanto é rico a história da África, que a gente simplesmente não conheceu, né? Não teve acesso a isso. O quanto essa história é rica, o quanto tem referências ali que nos ajudam a caminhar na vida, a gente vai para outro lugar de potência, e enfim, isso é bom para todo mundo, né? Ontem eu conversava com meu pai e com a minha mãe, não sei se eles estão aí, falando sobre esse movimento de fazer o canal também, como a sua perspectiva, né? Um canal voltado mais para pessoas pretas, para discutir questões de negritude, para trazer essa potência, para me colocar aqui como uma referência, como alguém que conseguiu traçar um caminho de potência, apesar de ter vários processos aí doídos, mas que está nesse processo de desenvolvimento pessoal e que a gente está aqui para compartilhar isso. E eles falando, minha filha, mas você vai afastar as pessoas brancas? Não, eu acho que é um conhecimento que está aberto para todo mundo, mas tem um direcionamento, né? Um direcionamento necessário. A gente passou a vida inteira com um único olhar da história, das referências, e isso é muito ruim. Então agora a gente caminha para um outro espaço, né? Às vezes causa estranhamento neles.
Não, maravilhosa. Vou citar a Ava DuVernay aqui, porque hoje eu vi uma matéria dela que eu achei, eu falei, gente, a Ava é maravilhosa, porque teve a história lá da diretora da Globo que falou que, ai, que no Brasil ela não pôde chamar ninguém para fazer a série da Marielle que fosse preto para ser diretor, porque no Brasil não tem um Spike Lee, não tem uma Ava DuVernay, que se tivesse ela tinha chamado. E aí a Ava falou assim, querida, peraí, não usa meu santo nome em vão. Aí ela chamou os criadores pretos e fez lá, e tá fazendo uma sequência de lives. Aí ela virou e falou assim, gente, eu não faço nenhuma das minhas obras para que os brancos possam entender. Se eles entenderem, bom, mas não é para eles que eu tô escrevendo isso. É isso! É só isso, gente. Entenda uma coisa, tem outras tantas mil pessoas para falar coisas que fazem sentido para elas. Entendeu? Que vão dialogar diretamente com elas, que vão entender e vão falar das suas angústias de um lugar muito mais apropriado que eu. Então, assim, se Sim, você quer ouvir, você vai ter que entender que você tem um lugar, que você não é o protagonista. O problema é o tal do protagonismo. O tempo sim, inteiro eles têm que ser o protagonista. Não é assim que a vida opera. Entendeu? O palco tem muitos atores. Uma hora um vai para frente, outra hora outro vai. Não é só vocês que são os donos da bola, que acharam que são os donos da bola, né? A gente agora sim. descobriu que a gente pode pegar na bola, que a gente pode furar a sua bola, pode dar um chute na sua canela, a gente pode fazer tudo que a gente quiser. E mais do que isso, a gente pode criar nosso jogo, né? E pode ir para frente, enfim, Exato, não independente, né? é isso. A Pode Rita ir. colocou uma pergunta aqui. Eu encontrei meu caminho através do caminho de volta, na reconexão e entendimento de minha ancestralidade. Como transmitir isso para futuras gerações? Todo o nosso trabalho é sempre pensando uma geração para frente. Isso eu estava até vendo o Shinichi Swahili falando hoje lá na Afrosimplicidade, ele falando assim, o nosso trabalho é um trabalho de muitas raízes que vai acontecendo, que às vezes você não vê o brotinho saindo, mas tem um trabalho de base acontecendo. Então, se você fez esse resgate, se você conseguiu reunir isso, o seu trabalho de disseminar, de contar para frente, de criar histórias, né, de criar momentos no qual você possa fazer essa partilha, mudando a linguagem, adequando aos cenários para que essas crianças pretas também possam estar acessando isso, compartilhando, pegando dos mais velhos, passando para os mais novos e sempre nutrindo esses espaços, é isso que vai impulsionar essa informação para frente. Porque quando a informação ela faz sentido para o indivíduo, ele armazena aquilo. Entendeu? Sim, Ela só bate e sai quando aquilo não tem relação com ele, ou quando ela é passada de uma forma que não faz conexão. Entendeu? Por que eu não entendo matemática avançada? Porque a forma que o meu professor explicou lá do cálculo 3 não faz nenhum sentido para mim aquele negócio. Então eu não sim. armazenei aquela informação. No entanto, muitas outras questões, muitas coisas outras que eu aprendi, eu guardei e retive porque aquilo fez um sentido para mim. E se a gente entender que as questões relacionadas a nós, né, quando elas fizerem esse lugar, quando elas são incorporadas na gente, elas ficam. E aí você tem a oportunidade de transmitir e de trocar e de crescer com aquilo e fazer a rodinha girando. A gente tem que lembrar que a gente é o povo da oralidade. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. A gente é o povo da oralidade que compartilha, que bota pra frente, que senta em roda, que conversa na porta de casa, entendeu? A gente tentou manter ao máximo essas tradições. A gente tentou. Então, assim, de todo jeito, a gente se organizava em pequenos grupos para ir fazendo essas partilhas, né? E muito do que a gente acha que, fulano fica se metendo na vida de ciclana, minha avó se mete na minha vida. Não é isso, é que em conjunto não tem essa separação tão nítida. No coletivo africano não tem essa separação de isso é só meu, isso é só seu. É muito junto. Então há uma preocupação e um resguardo com você, de forma que vai estar sempre um conjunto de pessoas olhando e zelando por você. Então muitas das coisas que a gente começou a achar por conta do eurocêntrico, né, por conta do branco, de que é uma invasão, de que estão, não sei o quê. Na verdade, é essa nossa ancestralidade tentando se manter, mesmo em diáspora, mesmo pós-colonização, tentando ali manter o grupo fechado, tentando manter perto, tentando manter essa troca. Então, assim, esse verbo sagrado precisa continuar fluindo. Então a gente vai passar do jeito que der para passar. Também a gente também não pode também se apegar muito, né? Tipo, ai meu Deus, tá perfeito, eu tenho que escrever um livro, né? Aí eu tenho que, né, abrir um canal no YouTube. Às vezes não, às vezes você só tem que conversar com 2, 3 pessoas e tá feito, né? Faz do jeito Cara, que dá.
É muita coisa, muito legal você trazer isso. Eu não sei se você teve a chance ontem de acompanhar a live com a Ariana, que eu fiz com a Ariana, né? Eu vi um Que ela pedaço. falou de agência feminina negra. E o que, que aconteceu na tese dela? A Ariana é enfermeira obstétrica e ela foi estudar. Ela queria fazer um reporte sobre violência obstétrica, entrevistou lideranças da saúde que trabalharam para melhorar o cuidado obstétrico. Eu fui uma dessas pessoas entrevistadas e ela achou que ia surgir violência obstétrica, não sei o quê. Quando chegou na dissertação, nas entrevistas, o que, que as mulheres falaram? Dessa família estendida, justamente isso que você está falando, né? Que a gente se organiza em família estendida, nesses movimentos que a gente faz de se aproximar, muito aqui no nosso caso, o que mobilizou também muito foram as crianças, que é esse processo de nutrir essa nova geração. E a gente estava vivendo recentemente juntos. A gente criou uma mini bolha e foi para uma casa juntos. Estávamos ali vivendo, criando as crianças juntas, né? Só que a gente vai tentando se afastar disso que é essa essência, como você traz. Eu lembro, na minha infância, na casa da minha avó, todo mundo sentado na porta de casa, né? Lá em Realengo, os vizinhos conversando ali ao entorno da avó. E são tantas histórias da nossa dessa manifestação da nossa ancestralidade na nossa cultura, e a gente, às vezes, nesse processo de ascensão social, digamos assim, a gente vai vestindo aquela máscara branca, né? A gente vai vestindo um outro modelo de organização de vida eurocêntrico e fica aquele vazio, você se sente perdida, você se sente perdida Mas de não é si. isso. Você fala, Não não é é. isso? Tem alguma coisa que está estranha aqui, né? Tem alguma coisa que está esquisita. E aí, quando você reencontra esses saberes, a Zoilda Trindade fala muito disso, dos valores civilizatórios afro-brasileiros para a educação, e ela traz a questão da oralidade, ela traz a questão da circularidade, ela traz a questão da cooperatividade, da energia vital, do axé, são todos valores que são trazidos de África e que foram passados como, gente, né? Às vezes a gente pensa, nossa, as pessoas naquela situação de total desumanidade conseguiram manter ali funcionando uma cosmovisão, uma lógica, que potência, né? E isso é passado através da oralidade, e por mais que tenha existido um projeto político, que exista ainda, de apagamento disso tudo, isso está aí. Então, quando a gente se reconecta com isso, é como a Elaine está colocando aqui, né? Povo da oralidade, faz sentido. Isso Faz sentido. simplesmente faz sentido para a gente. E a gente consegue despertar essa potência que às vezes está adormecida por toda essa confusão, né? Por todo esse movimento de tentar ser o que a gente não é. Aí a gente desperta e caminha de novo. Então é um processo de fato muito bonito, né, Iris? E aí eu queria que você me dissesse se você se vê como uma liderança. Mudei agora, né, ali a minha chamada aqui do canal de Lideranças Pretas Mudam o Mundo. Eu queria saber se você se vê como uma liderança nesse processo do seu canal e de tudo que você está produzindo de conhecimento, não só aqui, como nos outros canais que você tem, porque você tem canal no Telelindo, não vou falar o nome para a gente não ser derrubado. E você tem Tirar um canal daqui. É o Telelindo. no Telelindo e você O tem canal no YouTube. YouTube onde você produz com uma consistência ali, muito conteúdo de qualidade. Então, você se vê hoje nesse lugar de liderança, e aí, puxando isso, que você falasse um pouquinho da importância da representatividade, né? Da gente estar nesses lugares e por que isso é importante. Olha, Jaque, eu acredito, eu sou da escola de pensamento, mesmo antes de eu me reencontrar enquanto pessoa africana, eu acredito muito que todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Você começa se autoliderando, né? Então eu sou dessa linha de pensamento em que a primeira pessoa que você tem que guiar e convencer e alinhar os passos é você. Então, se você faz isso com eficácia, se você faz isso pensando nos seus valores, você já começou ganhando esse jogo, né? Você já começou ganhando esse jogo. E aí, naturalmente, o que eu pude observar na minha jornada é que, naturalmente, as outras pessoas veem em você uma projeção diferente e aí elas querem participar deste grupo que tem você como guia, né? E aí você se torna o líder e o liderado, né? Você tá ali nesse espaço de troca. Porque eu acredito em espaços
menos hierarquizados do que a gente está acostumado, né? Apesar de Sim. eu estar sujeita hoje profissionalmente a uma hierarquia muito forte, eu ainda imagino que fora desse lugar, em que não há essa necessidade de hierarquia, eu vejo que a gente pode navegar em espaços que tenham menos dessa formalidade. Então, essas coisas mais horizontais. Eu acredito muito em me liderar. E isso eu faço com maestria. Isso eu consigo direcionar os meus caminhos da forma como eu acho melhor, da forma como faz sentido para mim. Eu troco, eu me permito mudar de ideia, eu me permito revolucionar, eu me permito criar oportunidades onde não existe nada para mim. Então, assim, isso para mim é uma das características chaves da liderança, é ter organização, é ter foco, ter consistência, né? Então, assim, você está recorrentemente criando espaços de motivação interna, né? Então, isso é uma coisa que eu cultivo bastante na minha vida. E aí, a primeira parte da pergunta era se eu via como liderança, e a segunda parte era... Sobre representatividade, qual a importância? Teve vídeo essa semana falando de representatividade. Sim, eu vi que você falou de empoderamento e representatividade. Falei, eu quero que ela fale disso aqui na live, né? Então, comecei com empoderamento e agora estou indo aqui para o roteiro foi meio por água abaixo. Mas vamos lá. Você ainda se dá o trabalho de fazer um roteiro. Eu já falei sobre isso. Não, mas ele é muito válido. Tem pessoas virginianas que precisam de um roteiro. Eu, no caso, sou muito louca. E aí, representatividade. Eu acho que a gente começou a ter uma visão meio míope do que seria representatividade. A gente acredita que a existência das pessoas em todos os lugares, a presença dela em todos os lugares, é isso que qualifica a representatividade. É como se ela fosse um fim nela mesma, né? É como ela fosse um fim em si mesma. Ou seja, botei gente lá, opa, trabalho tá feito, beleza. E ela não é assim. Né? Aquela ponta da projeção das pessoas pretas em vários lugares, ocupando várias posições, é apenas o começo do processo. É o momento em que você bota alguém ali para que as outras pessoas tenham identificação e abram um mundo de possibilidades no qual aquilo passa a ser uma das possibilidades. Agora, o trabalho precisa ser feito imenso dentro das pessoas, dentro do coletivo, para que ele se permita viver também essas possibilidades e o sistema comece a abrir, né, na pancada, se for necessário, essas possibilidades. Então, assim, a representatividade ela começa com projeção, começa com ocupação, mas ela não se encerra nisso, né? Ela precisa de uma continuidade. E essa continuidade, ela habita no espaço dos indivíduos que compõem o nosso espaço. E aí ele começa a olhar, ele começa a ver, aquilo começa a modificar estruturas internas dele. E essas possibilidades que eram 0 passa a ser ponto 1, né? Ponto 2, ponto 3. E aí vem a sabotagem, porque aí você passou 39 anos achando que você não valia nada. E aí, de repente, você começa a ver que, não, mas peraí, eu posso fazer isso? Não, não posso, gente, eu não valo nada. Então, isso aqui tem um trabalho terapêutico imenso, imenso que precisa acontecer. A gente tem que quebrar um pouco desse estigma da saúde mental, de que a gente não se cuida, de que isso é muito caro, que isso é coisa de branco, entendeu? A gente precisa ter mais espaços que sejam gratuitos, acessíveis. A gente precisa, isso é uma necessidade. Porque o processo de cura que o povo preto tem que passar para poder se liberar dessas chagas, para poder se liberar disso e começar a aflorar essa potência é enorme. E quantas são as pessoas que têm a possibilidade de acessar esse espaço de cura? Ainda não são tantas, é muito mais reduzido do que deveria. Mas se a gente começar a acessar as nossas próprias tecnologias, porque a gente já trabalha com benzedeira há quanto tempo? Né? A gente tem os nossos terreiros. A gente tem outros espaços alternativos que a gente pode fazer uso também, que oferecem curas profundas. Então, assim, o quanto desse resgate também precisa ser feito para que aí aquela representatividade da ocupação encontre um respaldo, né? E aí aquilo comece a girar a roda de uma forma diferente. Por que você acha que agora as pessoas vão para cima de quando tem alguém fazendo alguma coisa racista? E que aí a internet inteira se mobiliza para jogar aquilo pro ventilador? Porque a gente já sabe o que é o racismo. É como aquilo, né, acho que foi até o Will Smith que falou. O racismo sempre existiu. A questão é que agora ele está sendo filmado.
Então, assim, sim. a gente ter essa janela, isso é um mundo de possibilidades que se abre. Mas a gente precisa também fazer o trabalho de base, né? Não é só botar a pessoa lá, é botar a pessoa lá e ainda fazer aquele processo de cura maroto, né? Que precisa acontecer, a gente começar a se emancipar, autonomia, reivindicar coisa, pedir pelo coletivo e não pelo individual. Aí a gente vai, Sim. né? Fazendo um monte de coisa. Nossa, sensacional, né? Ampliar essa visão da representatividade para além de ocupação de espaços e de você se ver como sendo possível você estar em qualquer espaço, que eu acho que é isso, também não precisa desejar um único espaço, né? A gente pode construir nossos espaços, a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser ou criar os nossos espaços. Então tem esse primeiro movimento de enxergar possibilidades, mas tem um movimento, uma representatividade que eu nem sei se você está chamando assim, Iris, mas é uma representatividade de você mesma, né? Você conseguir estar ali naquele lugar, a partir desse movimento de autoliderança, também de automotivação, de autodeterminação, se fortalecendo e fazendo um movimento de retorno para quem não está tendo acesso ali também àquele lugar. Não adianta ficar lá sozinho, né? A mudança não acontece se você está ali ocupando o espaço e sozinho ali naquele lugar, mas você fazendo esse movimento para quem não está acessando determinados espaços e possibilitando que todo mundo caminhe juntos. E aí você traz de novo, né, as ferramentas que já existem, as tecnologias que sempre existiram, seja o terreiro, sejam as rodas de conversa entre amigas, seja as benzedeiras, seja lá o que for. Acho que só em sentar em roda e se ouvir E e poder trocar. falar, e foi isso que eu vivi também na mentoria, esse lugar de partilha, nossa, que se criou ali Maravilhoso. um lugar de cura, o quanto isso nos fortalece, né? Então é bem, bem sério e bem importante tirar esse lugar da representatividade só de, vou ocupar um espaço, estou lá sozinha e daí, né? Ainda não Mas resolveu, não resolveu nada pra gente. não Resolveu está pra você, resolvendo nada. mas pra É, gente. resolveu talvez, né? Nem sei se resolveu para você, porque às vezes também você está ali também tão solitário, você está naquele lugar de solidão que não sei se resolve, né? Mas é isso, é importante ocupar espaços, mas é importante também olhar para trás e mexer com as bases, caminhar todo mundo juntos, né? E a gente está caminhando aqui já para o final dessa live. Adeus! Ó, São 20 minutos, né? 20 minutos. parece que tipo começamos agora, é tanta coisa para falar. Mas eu queria que você deixasse, eu acho que você até já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você deixasse um conselho aí para nós todas que somos líderes de nós mesmas, que estamos em processo de autoliderança, de autodeterminação, de tomada de consciência, né? A Patrícia Hill Collins fala muito sobre autodefinição. A gente vive num espaço que a gente tem uma definição deturpada do que nós somos, que até hoje, você vide aí o que aconteceu essa semana lá com o julgamento da juíza lá, enfim, não vou nem comentar muito para não dar ibope, mas é um processo de definição de quem nós somos muito racista e muito despotencializador, né? Muito de um lugar de subordinação, especialmente para as mulheres pretas, né? Então, qual é o conselho, ou a dica, ou a orientação aí da mais velha que você deixa, você que está nesse lugar mesmo de pesquisar, de aprofundar, de conhecer tantas coisas, que estudou tantas coisas nesse ano, o que você deixa aí de conselho para nós todas líderes? Eu vou aqui contar um pedacinho de história. Vou trazer a história de uma das rainhas guerreiras do reino de Kush, que ela se chama Rainha Manirenas. Rainha Manirenas foi uma das rainhas mais louvadas e conhecidas, porque ela era uma rainha guerreira, porque no reino de Kush não tinha essa separação muito nítida entre funções de homem e funções de mulher. Então, assim, mano, caiu pra dentro, é nós, entendeu? Então, a Rainha Manirenas, ela era uma rainha que era chefe de Estado, que era líder militar, que era sacerdotisa de Ísis, ela era o rolê inteiro, né? E aí, no período que ela estava ocupando o reino de Kush, teve a invasão romana. E aí eles estavam invadindo Kemet e estavam querendo ir pegar todos os povos no entorno e tudo mais. E ela falou, aqui não, viu? Aqui não. E aí, Imperador Augusto César, todo pimpão lá, jogando flores, falou que ia pegar tudo, ia subir tudo, não sei o que. Ela pegou, tascou e cortou uma estátua que tinha a cabeça dele, pegou,
botou no chão e fez um piso para todo mundo do reino de Cusco passar por cima. Fala assim, a gente vai pisar na cabeça do imperador. E agora a gente vai para dentro. Eles tentaram invadir a região e aí ela mobilizou todos os povos do entorno e fez um exército que realmente não deixou passar. Então ele tentou e não conseguiu. E aí quando ele não conseguiu, eles viraram e falaram assim, ué, mas então assim, vamos fazer um cessar-fogo, porque a gente não quer que fique essa guerra demorando por muito tempo. Aí ela, cessar-fogo, você não tá querendo morrer, né? Esse é o você tá querendo Esse é o você sabe. Esse cessar-fogo, você não tá querendo morrer, meu filho. É isso que você não quer, porque sabe que a gente vai pegar vocês. Então, assim, ela manda um mensageiro com um feixe de flechas douradas falar com o comandante do exército romano. E aí ela manda o seguinte recado. Ela fala assim, essa aqui, receba esse presente, né, da rainha Amanirenas para vocês. E se vocês não quiserem continuar essa empreitada, isso aqui é um brinde caloroso do nosso povo para vocês. Agora, se vocês quiserem seguir na empreitada de guerra, pode guardar as flechas que vocês vão precisar. Essa era a rainha Amanirenas. E esse é o recado que eu quero deixar aqui, entendeu? Se quiser ficar de boa no teu cantinho, ó, tamo junto. Se quiser vir para dentro, pode cair que a gente está preparado, entendeu? Então as lideranças todas, em todos os lugares, em todos os espaços, se articulem, se fortaleçam, criem suas bases e estejam prontos para todas as situações. Autonomia, ela não é dada, ela é conquistada. Emancipação, ela não é um brinde, ela não é um ato de lei. Entendeu? Ela é um processo de aquisição. Então, você vai lá e pega. Então, assim, isso a gente está nesse ponto. A gente está nesse ponto da gente armazenar e se organizar, né? Não armazenar, se organizar, se estruturar, trocar e partilhar saberes que criem essa massa para a gente conquistar a nossa autonomia por todos os meios necessários. Uau! Bora! A Elaine terminou aqui, bora! Maravilhosa! Juliana colocando. Minha mãe também hoje gostou. Ótima live. Parabéns, meninas. Estamos aí, gente. Incrível, Iris. Muito obrigada. Quero te agradecer imensamente, dizer da minha alegria desse nosso encontro e desse processo que a gente segue alimentando da nossa amizade, da gente estar próxima uma da outra, de poder uma falar com a outra. Várias mulheres incríveis aí nesse processo com a gente. Noelle Gomes, Carol da Ionidas Pretas, Carol da Benzen Terapias, Jana, do Sua Folga de Segunda. Tem tantas, a Nai, tantas mulheres que a gente se aproximou, minha amiga Vivi. Falar que a gente está numa rede, que a gente está se fortalecendo, né? Que a gente está trazendo esse conhecimento aqui desde esse lugar de empoderamento, de fortalecimento dos nossos percursos individuais, mas também desse nosso percurso juntas, coletivo, que é muito importante. Então, obrigado, minha amiga. Quem ainda não segue, sigam essa deusa, que é impossível se você não segue essa mulher, sigam lá, empodere suas negras, e vamos juntas. Muito obrigada, Iris, muito obrigado mesmo. Foi muito rica essa conversa. Estou feliz demais. Que bom, obrigado, Jaque, obrigado mesmo. Todo mundo aí deu perfil. Quem tá aqui porque veio do meu, sigam a Jaque, essa mulher maravilhosa. E ela tá aí revolucionando todo o seu posicionamento. E conte com a gente. Tamo aí, tamo junto, Jaque. Obrigado, viu? Vou deixar a live gravada e compartilhem, quem quiser, marca as amigas, vamos conversando, porque ó, essa aula de que tinha que estar em rede nacional tá aqui no perfil, então vamos espalhar aí no miudinho. Valeu, gente, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, boa noite para vocês, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E aí, salve galera, esse papo fez sentido pra você? Pois é, bota aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E também, se você acha que tem algum amigo, alguma amiga, algum amigo que pode também se beneficiar do que a gente trocou aqui, compartilha, manda pra ele. Bora nessa?